Na partida contra o Vitória, na última rodada, o Palmeiras conseguiu rodar o elenco, conseguiu sair com os 3 pontos e ao final você comentou o quanto a arbitragem que deixa o jogo seguir foi importante, foi interessante para o Palmeiras. E hoje o Palmeiras foi com força máxima, não conseguiu o resultado que gostaria e jogou um segundo tempo em que a bola praticamente não rolou. Eu queria que você comentasse o quanto isso afeta, né, o jogo do Palmeiras e se houve alguma questão mental que você acha que pode ter atrapalhado, né, para os jogadores, né, a sequência de decisões, sequência de grandes jogos. Obrigado. Sim, jogámos com um adversário forte que, por exemplo, não disputou a final do estadual, fresca, uma equipa fresca, que se preparou muito bem para este jogo, com menos 2 ou 3 jogos do que o Palmeiras. E sim, eu acho que, assim, resumindo muito rapidamente o jogo, eu diria que na primeira parte o Inter aproveitou bem os nossos erros, e eles são claros, e acho que na segunda parte nós não fomos efetivos nas oportunidades que nós criamos. 68-32 posse de bola, 18 finalizações contra 5. Acho que merecia, pelo que produzimos na segunda parte, merecíamos mais. E se o jogo está parado ou não é uma decisão minha. O que vos posso dizer é que hoje jogou o Palmeiras e Inter, e o que eu vos posso dizer é que eu gostava de ver nestes jogos os melhores árbitros. Boa noite, Abel, tudo bom? Aqui Pedro Candavável Brasil. A segunda derrota do Palmeiras no ano, a primeira em casa. Qual que você acha que é a grande lição que o Palmeiras pode levar dessa partida de hoje? E também, ainda perguntando para você sobre o Rômulo, que fez a estreia dele hoje pelo Palmeiras, mas vive o primeiro momento dele de fato na carreira num clube da elite do futebol mundial. Como é que vem sendo esse dia a dia do Rômulo dentro do Palmeiras? Ele vem se mostrando à vontade para executar o que ele mostrou no Novo Horizontino? Obrigado. Olha, falando do Rômulo, temos que ir com calma, acho que entrou bem, teve uma oportunidade no remate exterior, que nós sabíamos que ele tem essa característica, com 10 jogadores, acho que vocês deu para ver isso. Na segunda parte o adversário defendeu-se muito bem, acho que tirando o Borré, os outros jogadores todos estiveram dentro da área, havia alturas que 10 jogadores dentro da área, a menos o Borré, defenderam-se muito bem, como disse, e com muita gente, meteu inclusive nos últimos 10, 15 minutos mais um zagueiro. Mesmo assim nós tivemos as nossas oportunidades, o Hendrick, por exemplo, pelo menos tivemos 2 na cara do guarda-redes do goleiro adversário, uma na primeira parte na cara, uma na primeira parte o Veiga, outra na segunda o Hendrick. Não vou falar dos remates exteriores, como disse, foram 18 contra 5. E como te disse, eu acho que fica aqui acima de tudo, nós não fomos tão criativos na primeira parte, como tinha dito a ti ou a vocês, o esforço que fizemos no último jogo se ia pagar caro, e claro, precisávamos de mais energia dos nossos torcedores. Não estamos a jogar em nossa casa, não é o motivo, mas não é igual quando temos o estádio com 40 mil ou quando temos um estádio com 15 mil, não é igual, mas não é esse o motivo, mas precisamos da energia, eu já vos disse várias vezes, não foi por acaso que ganhamos o estadual, mesmo perdendo fora, jogar no nosso estádio é completamente diferente, a energia é diferente, o respeito do adversário é diferente, sentem o poder e o barulho de um estádio como é o Allianz Parque, mas nós também já sabíamos, são circunstâncias que não dá para alterar, mas como te disse, acho que, volto a resumir, acho que o adversário aproveitou muito bem os nossos erros, sobretudo na primeira parte, é claro, e na segunda, mesmo as que nós tivemos, não fomos efetivos e acho que merecíamos mais do que levámos daqui, que é 0 pontos. Boa noite, Abel, tudo bem? Pensando na derrota, hoje foi um confronto direto, você tem 3 pedreiras na frente, né? Flamengo, vai ao Equador, volta para o São Paulo. Claro que é difícil falar logo depois do calor da partida, mas como que você já vai pensar nessa preparação de dosagem de energia, carga emocional, porque pode acontecer de você ter mais 2 derrotas e aí já ficar para trás do Campeonato Brasileiro, não dá para desguardar um do outro. Queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Vamos ter mais quantas derrotas? Não, pode acontecer. Não sei. Mas em cima disso, como balizar todas essas dificuldades? Pode acontecer, no futebol há 3 resultados, a vitória, a derrota e o empate, e nós temos que saber lidar com eles, da mesma maneira que hoje 24 horas e temos que seguir.
E a pedreira é para nós e é para eles. Nós ainda hoje mostramos aqui, como te digo, se me perguntas se eu acho o resultado justo, na minha opinião, não. Mas isso pouco importa, porque acho que de facto na primeira parte o nosso adversário criou mais e aproveitou bem e foi mais efetivo. E nós na segunda parte, que fomos, independentemente das paragens de jogo, do tempo útil de jogo, que isso é uma questão que vocês depois podem ver, não é? Se pegarem num cronómetro e começar a ver qual é o tempo útil de jogo, depois nós começamos a ver, mas mesmo assim, como te disse, criamos para fazer o mesmo número de golos que o nosso adversário fez na primeira parte. Não conseguimos, passámos à frente e bem um jogo de cada vez, e vocês sabem muito bem que esta é uma competição de consistência, de regularidade. Não estamos acostumados a perder, não gostamos de perder, mas perder faz parte também. Abel, boa noite. Na segunda-feira, o tema que tomou conta do Palmeiras foi o anúncio do Felipe Anderson. Queria aproveitar o momento aqui para te perguntar sobre o jogador, se você recomendou, o que você acha das características dele, vai chegar em julho, né? Não chega para agora, e o quão importante pode ser esse jogador para a sequência da temporada. Obrigado. Olha, sobre esse assunto vou falar hoje e não volto a falar mais. Vocês sabem que a meio do ano uma das nossas referências vai sair. E nós temos que ter reposições à altura. Sobre esse jogador, quando ele estiver connosco, eu vou falar sobre ele, está bem? Abel, domingo em São Paulo, no Chiqueiro, que você gosta de falar, tem um confronto com o Flamengo, que é tido, inclusive antes da sua chegada, como o grande confronto do futebol brasileiro. Muitas pessoas têm comparado como uma espécie de Real Madrid e Barcelona dos últimos anos do futebol brasileiro. O que o Flamengo tem, que também sempre entra em competições para brigar pelo título, como o Palmeiras, o que tem de semelhanças nessas duas equipes, e projetar esse grande confronto de Palmeiras e Flamengo? O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos, só isso. Os métodos de trabalho é parecido? Não sei, isso eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores, um treinador que disse que se for jogadores para da base tem lá, quer jogadores prontos. Não fui eu que disse, foi ele que disse. Tem um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor que eu, com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelos brancos do que eu, melhor que eu. Portanto, é um jogo que vamos discutir, como sempre fazemos, com todos os nossos rivais, como foi hoje. Como te disse, acho que o investimento que fez o Internacional, independentemente disso, não é isso que se reflete dentro de campo, e como te disse, não acho que de todo, por aquilo que produzimos na segunda parte, merecíamos mais. Penso que os nossos jogadores tentaram, fizemos de tudo, lutaram, criamos oportunidades, mesmo contra 10 jogadores dentro da área, chutamos. Infelizmente não conseguimos encaixar nenhum golo, nem de bicicleta, nem remate fora da área, nem na cara do goleiro. Hoje foi dia em que de facto não fomos efetivos. E quando é que é o jogo? Domingo, sim, domingo, em casa. Vamos ter o apoio, o estádio cheio, o apoio da nossa torcida, somos nós contra eles, e o objetivo é sempre o mesmo, seja onde for, seja contra quem for, jogue sem quem jogar para ganhar. Abel, boa noite. Você tem falado nesse início de temporada um pouquinho da gestão de energia em alguns jogos e até aproveitando o elenco que você tem hoje à disposição no Palmeiras. Eu queria te ouvir em relação ao Rafael Veiga, que vem de uma sequência dura já também de início de temporada, né? Difícil você tirar o jogador, principalmente quando você já entra numa reta decisiva de Campeonato Paulista, início de Campeonato Brasileiro com jogos e confrontos diretos. Ele foi preservado só na estreia da Libertadores, justamente entre os dois jogos da final do Paulistão contra o Santos. Qual é a condição física do Veiga? Hoje, qual é a leitura que você faz até para ter tirado o Veiga do jogo já praticamente ali nos últimos minutos, dando a chance ao Rômulo também? Obrigado. Tirei porque ele pediu para sair, e a primeira pergunta, não é de hoje que eu faço isso. Sim, é verdade. Se calhar de não ter ido ao final do Paulistão, ter ficado fora, e nós tínhamos tempo para recuperar os jogadores. É uma posição de facto que nós, neste momento, ainda não temos um substituto à altura do Veiga, que nos possa dar a mesma continuidade, mas vamos ver o que é que ele tem, procurar, porque é um jogador que nós sabemos que qualquer momento também nos pode ajudar, mas como disseste bem, eu disse-vos há 2 dias ou 3 atrás, quando fizemos a viagem de 2 horas, num gramado duro, difícil,
que isto ia-se pagar, e depois também não me canso de dizer, já vos disse isto, 2 dias de recuperação ou 3 faz uma diferença absurda, e nós só tivemos 2 para o fazer, mas continuo-te a dizer, parabéns ao nosso adversário, que na minha opinião hoje foi mais efetivo do que o Palmeiras. Acho que foi o segredo do jogo, se tivesse que eu resumir, não foi pelas oportunidades que eles criaram mais do que nós. Sim, tiveram um penalti, sim, tiveram de um lançamento que fizeram um golo, mas nós tivemos também as nossas chances, como te disse, 2 na cara do goleiro, na cara, uma do Hendrick, outra do Veiga, e outras 16 finalizações, e que nós de facto, sobretudo na segunda parte, na primeira eu acho que o Inter foi melhor, na segunda acho que fomos melhores, independentemente das quebras de jogo, mas podíamos, a quantidade de remates que fizemos, podíamos ter feito outro resultado que não este. Abel, muitas vezes criticam a linha de 3 com Marcos Rocha ou 3 zagueiros, né, duplo. O Abel dobrou 2 laterais, né? Mas a impressão que eu tive hoje é que quando você entra com aquela formação, parece que o time tem uma consistência melhor na defesa e consegue jogar melhor, inclusive pelos lados do campo. A tendência pode ser voltar com o Marcos Rocha como terceiro homem na linha de 3, ou o Luan. O Luan fez um grande campeonato paulista. O que você pensa para esses 3 confrontos que são importantíssimos nessa reta aí do Palmeiras em abril? A bela pergunta, eu acho que isso é uma pergunta para quem sabe e conhece o futebol profundamente, não por futebol comentado, porque no final do jogo você pode sempre dizer, estar ao nível deles, e depois acho que se resume a isto. Isso é um tema tático, podemos estar aqui a falar muito, não teve a ver com isso. Vocês viram porque é que o Internacional na segunda parte meteu, né, e com os pontas ainda a correr para trás. Perguntem ao treinador deles. Porque é que ele não deixou na mesma 2 na frente, 2 médios, 2 volantes e 4 atrás? Pergunta-lhe porque é que... isto é assim, isto não há... Quem conhece de facto o futebol entende como é que ele funciona. Essa é a função do treinador, por isso é que andamos a estudar tanto. E uma coisa é conhecer o futebol, outra coisa é comentar o futebol. E vocês têm todo o direito de comentar o que vocês quiserem, perguntarem o que quiserem, criticar o que quiserem, seja crítica positiva ou negativa, é a vossa função, mas... o sistema, para terminar o sistema dá o que o treinador quiser que ele dê. Um sistema de 3 zagueiros pode ser altamente ofensivo ou altamente defensivo. Só vos lembro que a última vez que o Brasil ganhou alguma coisa, vejam como é que o Brasil jogava. Abel, Valentim Furlan da Gol.com, primeiro lamento pelo resultado. Queria falar do Hendrick. Lamentas? Por você. Okay. Mas ninguém morreu, fica tranquilo. Queria falar do Hendrick. O Barcelona tem sido muito discutido na Espanha sobre os minutos dados às jovens revelações. Então, Gavi, Pedri e Yamal recentemente foram todos convocados muito cedo para a seleção espanhola e todos sofreram muito com lesões nos últimos meses e anos também. Queria saber do Hendrick, como que isso é feito? Hoje foi sua segunda vez na temporada que ele jogou 90 minutos. Isso já é um trabalho pensando em gestão de minutos feito pelo Palmeiras? Obrigado. Não, a gestão que temos que começar a pensar é quem é que vai substituir o Hendrick quando ele sair. Isso é a gestão que nós temos que pensar. Quem é o jogador vai ser difícil, não é? Isto não há milagres. Para substituir o Hendrick é preciso pagar 40 ou 50 milhões, que foi quanto ele custou. Portanto, eu sei que o Palmeiras tem um plantel espetacular, mas no último jogo jogou com 7 jogadores da formação. 7 jogadores da formação foram utilizados. Vejam que equipas lutam para ser campeãs, usam tantos jogadores da formação como nós usamos. E não está em causa a qualidade dos moleques, que eles são bons. Está em causa a experiência e a maturidade competitiva que também é preciso acrescentar à nossa equipa. Em relação ao Hendrick, eu não penso... ele está disponível, ele mostrou vontade de continuar connosco, focado, dar o seu melhor. Espero que ele não se perca muito com o extra futebol. É um conselho que eu lhe dou. Que se foque, se quiser chegar a outros patamares tem que estar focado naquilo que é essencial, o que eu trouxe até aqui e aquilo que é toda o seu redor, porque também é um jovem que ainda está a crescer, vai fazer agora 18 anos, é normal.
e que nos tem ajudado muito, que ainda hoje ajudou. Duas ou três oportunidades também surgiram dos pés dele. Vamos usá-lo enquanto nós podemos usar e sempre que ele nos garantir rendimento, e quando nos garantir rendimento temos que substituir e pensar quem será realmente o substituto dele, pensar se o vamos usar sempre, começar já a dar minutos a outro que possa vir ou que possa estar por baixo e já pensar na substituição dele para depois a equipa não sentir tanto quando ele for embora, e pensarmos também se calhar mais nisso, quem será o substituto dele para quando ele for. Em cima dessa sua resposta, porque o menino vai embora, né? Um jogador super importante, Abel. E você é um estrategista, eu imagino que você devore estratégias, estuda, projeta futuro e tal. Mas perco como os melhores também. Mas também perco. Sim. Perdi o fio da meada, mas eu vou reencontrar o caminho. Você gostaria de ter o Gabigol no seu elenco? Se eu gostaria? Bela pergunta. Não, ele não é nosso, ele é do Flamengo. Eu entendo a tua pergunta, é uma pergunta interessante, mas eu só falo dos nossos jogadores e valorizar os nossos jogadores. Hoje foi uma derrota difícil, dura, não estamos acostumados. Quero é recuperar os nossos jogadores e temos a oportunidade de defrontar a equipa do Gabigol já no próximo domingo e podermos dar e mostrar uma reação a este resultado, e isso é que é o importante, porque eu entendo a tua pergunta, mas como te disse, vocês entendem. Eu acho que o Palmeiras consegue competir com essa equipa porque somos organizados, na minha opinião, somos estruturados, jogamos juntos há mais tempo. Agora, se formos competir com orçamentos, com capacidade financeira, não tem como competir, porque eles são 3 ou 4 vezes mais que nós. Agora, eu acho que o Palmeiras faz muito com os recursos que tem, a todos os níveis, e somos competitivos porque somos organizados e vamos continuar a ser competitivos. Mas claro, dói-me a mim perder muito, dói aos nossos jogadores, dói aos nossos torcedores, mas temos que nos levantar já a partir da manhã, 24 horas, e nos prepararmos para o próximo jogo e a ver se no domingo temos um árbitro à altura das duas equipas, porque eu penso que quando se joga um Internacional Palmeiras, um Palmeiras Flamengo, nos melhores jogos tem que estar os melhores árbitros. Essa é a minha opinião, mas não sou eu que mando, não decido, não tem nada a ver, o árbitro fez o trabalho dele, acho que foi tudo penalti bem marcado, não teve nada a ver com isso, só que eu acho que temos que ser todos, pensar um bocadinho à frente, não é? E eu acho estranho como é que num jogo, num Palmeiras, um Internacional, por exemplo, gostava de saber qual era o árbitro do Flamengo com o São Paulo, que foi hoje. Sabem-me dizer quem foi? Mas nos melhores jogos tem que estar os melhores. É assim que funciona. Nos melhores jogos deve funcionar no Brasil e em todo lado. Nos melhores jogos, os melhores jogadores. Termino dando os parabéns ao nosso adversário, que hoje ganhou. Parabéns ao Internacional. E dar também uma palavra de orgulho e de apreço aos meus jogadores que na segunda parte fizeram tudo o que podiam, mas infelizmente hoje não conseguimos ser efetivos e não conseguimos fazer golos. Está bem? Obrigado.